noite. Vocês me ouvem bem? Gente, vamos orar para um senhor chamado senhor José Carlos. Ele sofreu um acidente hoje. Vamos orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a vida do José Carlos diante de Ti. O Senhor sabe, ó Deus, do acidente que ele passou, que ele sofreu, da sua idade já avançada. E nós queremos rogar a Ti, ó Deus, que a Tua mão de poder seja agora com o seu José Carlos, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo o seu corpo, Pai. As quebraduras que ele teve com esta queda, que o Senhor esteja trazendo cura, Senhor. Trazendo cura, Senhor. Que o bálsamo do Senhor seja aplicado, Senhor, sobre este Senhor. Nós, como Tua igreja, queremos abençoá-lo com cura. Queremos abençoar a família também. Pedimos que o Senhor possa ministrar paz ao coração da família. Que eles sejam agora visitados de maneira sobrenatural pelo Senhor, Pai. Nós rogamos assim, pela ação do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, você que está em casa, seja muito bem-vindo. E eu quero assim, dentro do tema que nós estamos conversando sobre a igreja que Deus sonha, eu quero que você possa trazer à sua mente qual é a igreja dos seus sonhos. Se nós pensamos numa igreja que Deus sonha, eu quero que você possa pensar também qual é a igreja dos seus sonhos. Porque a igreja dos seus sonhos, ela envolve você. Não é? Eu quero que você pense nisso. Quando eu penso, a igreja que Deus sonha, é como se fosse só apenas um sonho de Deus, um desejo do coração de Deus. Agora, quando nós pensamos em qual é a igreja dos nossos sonhos, nós nos incluímos nessa igreja. E eu quero que você pense comigo um pouquinho. Qual é a igreja dos seus sonhos? Não precisa falar, mas eu quero que você pense. Eu quero que você traga a sua mente. Eu quero que você pense um pouco até mesmo como é que você se vê dentro dessa igreja dos seus sonhos. Porque quando eu penso na igreja, nós temos que pensar num corpo. Quando eu penso no corpo, e Paulo pega o corpo humano para exemplificar o corpo de Cristo, que é a igreja, ele vai mostrar e vai falar de um organismo vivo, onde todos os membros têm a sua função e todos os membros desempenham a sua função. Todas as vezes que alguém tem um problema no corpo, de desenvolvimento de alguma parte, de algum membro, esta pessoa tem uma deficiência no crescimento. Eu pensei há 300 anos atrás que eu tinha uma deficiência no crescimento. Porque alguns garotos, assim como algumas garotas, se desenvolvem mais rápido que outros, né? E parece que a minha volta, na época, quando eu era criança, entrando para a adolescência, né? Parece que todos os meus amigos eram mais desenvolvidos do que eu. Até tomar injeção para crescer, eu quis tomar injeção para crescer. Porque eu achava que todos eles eram saudáveis e eu não. Aí teve uma outra luta, né? Adolescente, alguns adolescentes ficam disformes, né? Nessa momento de muitos hormônios, de muitas mudanças no corpo. E aí vem aquela história, né? Todos os meus amigos ficaram fortão, bombados, né? E eu magro. Aí entrou o segundo momento da minha vida, querer engordar. E aí toma remédio para abrir apetite. Tudo que o pessoal falava que engordava, eu tomava. Eu lembro de uma época que eu estava fazendo pré-vestibular, estudando adoidado, e eu estava tomando um remédio, se eu estiver errado, quem conhece aqui me corrija. Eu estava tomando Cobavital. Eu acho que era o nome do remédio. Um remédio antigo, muito antigo, não sei se ainda existe ainda. O remédio dava fome, mas dava muito sono. Muito sono. E eu tenho um trauma até hoje, porque até hoje eu não assisti esse filme. É um filme muito antigo. Nascido em 4 de julho. Esqueci agora o nome do Tom Cruise. Ganhou até Oscar, Tom Cruise.
E os filmes estavam fazendo sucesso, e muita gente assistindo o filme. Uma amiga minha disse, vamos assistir Nascido em 4 de Julho. Eu falei, não dá, eu estou muito cansado, né? Porque eu tinha estudado o dia todo, tinha participado do curso do pré-vestibular o dia todo, e aí à noite, não, vamos assistir. Eu falei, eu corro o risco de dormir, porque o Cobavital estava agindo, dando fome, mas dando sono. Eu lembro que nós sentamos, não existe pior coisa do que você ir para o cinema e sentar nas primeiras cadeiras. Não existe pior coisa, né? Porque você fica assim, né? Os cinemas de hoje são muito melhores do que o cinema de antigamente, porque isso faz muitos anos, gente. Muitos anos. Eu estava fazendo pré-vestibular, né? Então faz muitos anos. E eu lembro que eu sentei na cadeira da frente com minha amiga para assistir o filme, fiquei assim, eu só lembro do início do filme, mais nada. Eu dormi o filme todo. Até hoje eu não assisti Nascido em 4 de Julho. Vou até colocar na minha playlist. Porque eu queria engordar. Né? Porque eu achava que tinha alguma deficiência. Então, assim, nós precisamos entender que quando nós pensamos num corpo saudável, nós vamos pensar num corpo onde todos os membros, todos os órgãos desempenham bem a sua função. E quando nós falamos qual é a igreja dos seus sonhos, você precisa entender, essa igreja dos seus sonhos, ela inclui você ativamente. Ela não inclui você passivamente. Porque se você faz parte desta igreja e você não atua, e você não opera, e você não age, não desenvolve o talento, o dom, o ministério que Deus deu a você, você está trazendo uma certa anomalia ao corpo de Cristo. Quero que você pense um pouquinho nisso. Quero também que você pense, quando nós falamos de uma igreja que Deus sonha, eu quero que você pense, onde nós encontramos a graça de Deus? Pensa rápido. Enquanto você pensa, eu tomo um copo d'água, um pouco d'água. Onde nós encontramos a graça de Deus? Observa que eu não estou falando em quem, porque se eu falar em quem nós encontramos a graça de Deus, nós vamos falar que é em Jesus. Agora, quando eu falo onde nós encontramos a graça de Deus, eu estou falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Foi na igreja que eu encontrei a graça de Deus. Foi na igreja que eu encontrei um tipo de relacionamento diferenciado do lugar onde eu vinha. E a maneira como a igreja se relacionava foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que me prendeu. A maneira como a graça de Deus era manifestada através das pessoas. Então, uma outra coisa importante, a igreja que Deus sonha é uma igreja que manifesta a graça dele. E eu quero que você pense comigo sobre três aspectos. E eu quero que a gente abra essa Bíblia em Mateus capítulo 28. É um texto muito conhecido. Mateus 28, a partir do versículo 19. O texto conhecido como a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, a partir do versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam de todas as... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos repetir junto, você que está em casa e você que está aqui comigo, vamos repetir o finalzinho dessa passagem junto. E lembre-se, a partir do lembre-se, vamos lá, 1, 2, 3. E lembrem-se disto, estou sempre até o fim dos tempos. Três coisas que eu quero destacar nesse texto, e eu quero que você atente nesse momento para essas três verdades, para esses três aspectos.
A igreja que Deus sonha é aquela que sabe que está debaixo de uma promessa. Essa é a igreja que Deus sonha. É uma igreja que sabe que está debaixo de uma promessa. Observa que o versículo 20, ele termina com uma promessa. E eu quero que o pessoal mantenha o versículo 20 aí, tá? Observa que ele termina com uma promessa. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, o que significa essa afirmação de Jesus? O que significa eu e você termos a convicção, termos a certeza de que Deus está conosco até o fim dos tempos? A primeira coisa que isso significa é que a presença dele nos livra do mal. Fala comigo, a presença de Deus, mas fala com convicção, a presença de Deus me livra do mal. Nós estamos atendendo um casal, Ana e eu, que a primeira vez que eles conversaram comigo, eles falaram de todo o incômodo que existia na casa deles. Eles não conseguiam descansar, não conseguiam dormir bem, não conseguiam, porque primeiro que eles viam várias coisas na casa, e ao mesmo tempo, algumas coisas eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo, e que tirava deles até mesmo o prazer de estar em casa. Ouvi o que eles tinham para falar, e fiz uma tarefinha para eles. Eu falei, vocês vão declarar a palavra de Deus em casa. Peguei o Salmo 91, o Salmo da proteção. Vocês vão declarar o Salmo 91, vocês vão começar dos fundos da casa, da cozinha, se for a cozinha, o fundo da casa, se for a lavanderia, o quintal, e vocês vão começar a declarar até chegar à porta da rua. E declara assim: Senhor, nós nos apropriamos da proteção que há nesta palavra. E aí, lógico, né? Quando você passa alguma coisa para as pessoas, você fica esperando o resultado disso. O que isso vai trazer para a vida deles? Como é que isso vai se manifestar na vida deles? Porque eles estão começando a conhecer Deus neste momento. E aí na quarta-feira, nós nos encontramos. E foi tão bom ouvir deles. Tivemos uma semana maravilhosa. Conseguimos dormir, conseguimos descansar. E eu tenho prazer, eu gosto muito quando eu vejo as pessoas experimentando de Deus. Ele tem um problema de saúde e eu orei por ele. E aí quando nós oramos por ele, quando eu orei por ele a primeira vez, a mão dele ficou quente, ele ficava assim: minha mão está pegando fogo, pastor, minha mão está pegando fogo. Essas manifestações de Deus, elas são importantes, porque as pessoas precisam experimentar a veracidade de Deus. Então quando Jesus fala, lembre-se, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, uma das coisas que você precisa entender, a presença de Deus me livra do mal. Posso ouvir o seu amém? A presença de Deus me livra do mal. Só que Paulo está falando aqui, Mateus está falando aqui, no âmbito do cumprir a missão que Deus nos deu. E aí eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 18, a partir do versículo 9. Paulo está aqui em Corinto, está iniciando a igreja de Corinto, e Deus se manifesta para ele, Jesus se manifesta para ele, e olha o que Jesus fala para Paulo. Atos capítulo 18, a partir do versículo 9, e nós vamos do versículo 9 até o versículo 10, diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me
pertence. Vou ler de novo. Certa noite, o Senhor falou a Paulo uma visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Jesus se manifesta para Paulo neste momento para trazer segurança a ele. Ele fala assim: Paulo, não te cala, porque ninguém vai fazer mal a você, porque existe muita gente nesta cidade que me pertence. Se Paulo calasse por medo, por estar sendo afrontado, por estar sendo perseguido, sabe o que aconteceria? Muita gente de Corinto que pertencia a Deus não conheceria Jesus. Eu quero que você entenda que todas as vezes que eu e você nos calamos, pessoas que estão ali e que pertencem a Jesus, podem não conhecê-lo por causa da minha e da sua omissão. Eu creio que Jesus pode falar isso para nós nessa noite. Não se calem. Existe muita gente em Friburgo que me pertence. Nós podemos até pensar em predestinação aqui de repente, né? Os presbiterianos de plantão aqui, de repente, predestinação, porque Deus está falando que existia muita gente em Corinto que pertencia a Ele. Por isso, Paulo não podia se calar. Fala comigo assim: segurança. Você e eu, nós precisamos nos sentir seguros para continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer. E uma das coisas que a palavra de Deus fala é que quando Jesus diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, você precisa ter essa convicção: a presença dele me livra do mal. Uma outra coisa importante que isso significa, que essa promessa significa que a presença dele, a presença de Jesus é a minha e a sua garantia de vitória. Fala comigo assim: porque ele está sempre comigo, eu sou vitorioso. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 31. São dois fortes questionamentos. São duas fortes perguntas. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer bem forte? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Novamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que está em casa, repete mais uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido, minha querida, quem é que pode fazer frente ao nosso Senhor, ao nosso Deus? Então, quando Jesus fala assim para os discípulos, lembre-se disso: eu estou sempre com vocês. Ele está nos prometendo que Ele vai nos guardar do mal e que nós vamos viver a vitória dEle, porque a vitória dEle é a minha e a sua vitória. Então, uma igreja que Deus sonha é uma igreja que sabe que está debaixo de uma promessa. E porque essa igreja sabe que está debaixo de uma promessa, da presença de Jesus constante, essa igreja não para. Fala comigo assim: uma igreja que sabe que o seu Senhor está presente o tempo todo, essa igreja não para. Uma outra coisa importante, quando nós pensamos nessa igreja que Deus sonha, essa igreja que Deus sonha é uma igreja que está em missão. Essa igreja que Deus sonha é uma igreja que está em missão. E quando nós falamos que é uma igreja que está em missão,
é uma igreja onde isso aqui está muito claro para ela. Mateus 28, a partir do versículo 19. Olhem para mim de volta. Diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ensino esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Nós temos às vezes uma visão muito diminuta da nossa missão. Observa que quando você olha para a Bíblia não me prende, não nos prende em Friburgo. A Bíblia não nos prende no estado do Rio de Janeiro. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente que nós, como igreja de Jesus, fomos chamados para discipular as nações. Miles Mouro costumava dizer que a igreja é aquela que é responsável por discipular as nações. E eu lembro agora de um rapaz do Rio, que estava fazendo um treinamento pela Jocum. Eu acho que ele estava, não sei se era em Portugal, não consigo agora bem lembrar, um lugar na Europa. E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu encontrei aqui uma discípula do Senhor, que foi sua discípula, na universidade, no Maranhão. Quando ele falou isso, eu fui tentando assim: quem é essa pessoa? Lógico que eu queria lembrar quem é essa pessoa. E eu lembrei quem era. Uma das meninas que era uma das nossos braço forte dentro da universidade, na Universidade Federal do Maranhão, no movimento que nós tivemos lá. Ele encontrou ela em Portugal. Eu quero que você entenda que aquilo que você está falando fala comigo assim, perpetuação. Fala de continuidade. O evangelho não pode parar nesta geração. Se tiver outras gerações, o evangelho precisa atingir outras gerações. E isso passa por mim, isso passa por você. Por isso fazemos células. Por isso nos reunimos. Por isso fazemos discipulado. Discipulado não é para ensinar simplesmente a Bíblia. Discipulado é para reproduzir na vida de outros aquilo que fazem com você. E a vida cristã não tem sentido se isso não é vivido, se isso não é experimentado, se isso não é vivenciado. E eu quero que você possa lembrar de uma oração que Jesus fez por você. De uma oração que Jesus fez por esta igreja que Deus sonha. Jesus intercedeu por você há mais de 2021 anos. E essa oração dele por nós ainda ecoa nos ouvidos de Deus. E ela não foi totalmente respondida. Mas eu creio que eu e você fazemos parte da resposta dessa oração. João capítulo 17, a partir do versículo 15. João 17, a partir do versículo 15. Diz aí: não peço, Jesus falando com o Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha aqui você e eu.
Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora por nós, e ele ora para que Deus não nos tire do mundo. Eu sei que existe um momento que nós passamos por dificuldades, e a gente pensa assim, por que eu não conhecia Jesus e fui logo para o céu, né? Porque você tem uma missão. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Você e eu temos uma missão. E ele ora, Senhor, guarde, eu não peço que os tire do mundo, mas guarde-o do mal. E aí ele vai orar para que um grande milagre aconteça na igreja de discípulos. A oração de Jesus é para que nós sejamos um, como ele e o Pai eram um. E ele fala assim, quando isso acontece, o mundo me conhece. Fala comigo assim, a unidade da igreja testemunha de Jesus ao mundo. Essa tem que ser um motivo da nossa oração. Senhor, nos faz um. Nos faz um. Há trocentos anos atrás, só para os crentes mais antigos, existia uma música que fala assim, Pai, faz-nos um. Lembra? Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saibas que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Mateus, eu ouvi de vocês agora, né? E eu lembro que na época, a gente falava que era o melô do zum zum. Né? Porque Pai faz-nos um, aí você que vai dizer zum, né? Então era o melô do zum zum. Mas a igreja, ela cantava isso com muita fé. E a igreja apenas não cantava, a igreja orava pela unidade. Meus queridos, nós acompanhamos hoje muitas e muitas igrejas pela internet. Tem uma playlist enorme de igrejas. Mas parece que ficou fora da nossa lista de oração. Orar pela unidade da igreja. Porque cada um quer que o seu reino cresça. E nós esquecemos que a igreja de Jesus é maior, transcende toda e qualquer denominação. E nós precisamos orar pela unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos orar pela unidade da nossa igreja local. Porque isso testemunha de Deus ao mundo. Então, uma igreja que Deus sonha é uma igreja que sabe que está debaixo de uma missão. É uma igreja que sabe que Jesus intercedeu por ela, para que ela continuasse avançando, para que ela continuasse desempenhando a sua função, mesmo nos lugares mais inóspitos. Que essa igreja não se amedronte, que essa igreja não se cale. Para terminar, uma outra coisa importante sobre essa igreja que Deus sonha, é uma igreja que sabe acolher as pessoas. Uma igreja que Deus sonha é uma igreja que sabe acolher as pessoas. É uma igreja que sabe vencer e trabalhar os seus preconceitos.
Eu sei que quando nós falamos de preconceito, alguns falam assim, eu não sou preconceituoso. Até que uma diferença, uma pessoa muito diferente, bata a sua porta. Aí você vai descobrir, eu tenho uma dificuldade para lidar com pessoas desse tipo. Eu lembro que teve um tempo que o meu ministério na igreja era o ministério com os bêbados. Todo bêbado que entrava na igreja, parece que tinha uma atração por mim. E eu que tinha que lidar com ele. Estou vendo um casal com a esposa com a cabeça deitada no ombro do esposo. E eu lembrava que sentava com o bêbado do meu lado, daqui a pouco o bêbado... Todo o cheiro dele ficava em mim. Todo o cheiro dele. O pessoal até vinha assim, mostra, chegou o teu aí. Entende? Eu lembro que eu evangelizei um rapaz em Fortaleza. Quando eu encontrei com ele, esse rapaz tinha pincer por tudo quanto era lugar do rosto. Tudo quanto era lugar do rosto. Naquele dia eu evangelizei ele e marquei, ele aceitou a Cristo, e eu marquei com ele um encontro no dia seguinte. Era ele e mais 2 amigas. A primeira pergunta para esse rapaz, para mim, assim que nós nos encontramos: você me responde uma pergunta que eu preciso fazer para você? Eu falei, claro. Você não vai me enganar? Eu falei, claro que não. Qual é a sua pergunta? Você realmente é crente? Você realmente é evangélico? Eu falei, sou. Por quê? Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque todos os evangélicos, todos os crentes, quando me viam, a primeira coisa que eles faziam, está amarrado em nome de Jesus. Porque o aspecto do rapaz, a priori, era chocante. Então o aspecto dele chocante não me chocou. E não chocou quem estava comigo. Terceiro encontro com esse rapaz. Ele veio sem nenhum piercing. Eu não falei nada para ele. Eu agi como se ele tivesse com a cara cheia de piercing. E quando terminou a nossa reunião, ele foi embora. As 2 moças ficaram, que estavam com ele, ficaram um pouquinho mais conversando comigo, com a pessoa que estava comigo. E ela falou assim, você viu que ele estava sem nada hoje? Eu falei, sim. Ela falou, vamos dar até um susto. Mas eu acho que ele faz muito isso para agredir as pessoas. E como vocês o trataram de forma diferente, olha como ele se manifestou para vocês. Eu quero que você saiba que a igreja que Deus sonha é uma igreja que sabe acolher as pessoas, que sabe acolher os diferentes. Existe um texto que eu quero ler, lógico que eu não vou deixar de ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. O início desse texto é uma sentença de morte, porque diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultérios e se entregam a práticas sexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Se parasse aqui, todo esse povo, mencionado por Paulo, está fora do reino. Só que não para aí.
ele vai dizer: alguns de vocês eram assim. Paulo não está falando isso aqui para as pessoas fora da igreja. Paulo está falando aqui para as pessoas que estavam na igreja. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram imorais, eram idólatras, eram adúlteros, praticavam a homossexualidade, eram ladrões, avarentos, bêbados, insultavam as pessoas, exploravam os outros. Ele fala: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Essas pessoas, elas foram acolhidas pela igreja. E por isso, Paulo podia testemunhar e dizer o que aconteceu com essas pessoas, que para alguns de nós são pessoas que não dá para estar perto, não dá para andar juntos. Querido, querida, quando Jesus resolve orar, pedindo para Deus não nos tirar do mundo, mas nos guardar do mal, ele fala assim: se misture e seja influência no meio da massa. Não é se misture e fique igual à massa, mas influencie a massa. Traga esperança aonde não tem esperança. Traga paz aonde não tem paz. Traga libertação aonde há prisão. Traga cura aonde há doença. Existe uma comparação, e eu quero terminar com isso, que Jesus faz em relação ao reino de Deus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 18. Diz assim: Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ninhos. Olha que figura linda! É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. O reino de Deus é acolhedor. A igreja que Deus sonha precisa ser uma igreja acolhedora. O que as pessoas hoje mais precisam, queridos, não é de rejeição, mas é de acolhimento. Acolhimento. E quando nós somos uma igreja que acolhe, isso alegra o coração de Deus. Então a igreja que Deus sonha é uma igreja que sabe que está debaixo de uma promessa. É uma igreja que sabe que está em missão. E é uma igreja que sabe acolher as pessoas. Fique de pé no seu lugar. Você que está em casa, fique de pé. Quero orar por você, quero orar por nós neste momento. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor. Nós queremos te agradecer porque nós fazemos parte da igreja que o Senhor sonha. Nós queremos estar muito convictos, Pai, da Tua presença contínua conosco, em toda etapa da missão que o Senhor tem nos mandado
desenvolver na terra, que é de fazer discípulos, Pai. Oramos, Senhor, para que haja unidade entre nós, unidade, Senhor, para fazermos a missão, unidade, Senhor, para andarmos nos projetos do Teu coração, unidade para sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, Pai, influenciando aonde o Senhor tem nos colocado. Que o Senhor tire do nosso coração todo o temor, todo o medo, Senhor, de nos colocar diante das pessoas como Teus filhos, como aqueles que sabem sim o caminho da verdade, porque a verdade é uma pessoa, e a pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com cada preconceito nosso, com cada dificuldade que nós temos de abraçar o diferente, de lidar com aqueles que não pensam como nós, que não se vestem como nós, que não têm práticas iguais às nossas. Senhor, um dia nós também fomos diferentes, um dia nós também, ó Deus, não pensávamos, não críamos, não nos vestíamos, não nos comportávamos, digamos assim, da maneira como nós achamos que é o comportamento correto. E o Senhor nos amou, nos atraiu e nos trouxe para o Teu corpo, para junto de Ti, para a Tua igreja. E da mesma forma, Senhor, nós que somos igreja, que somos a esperança do mundo, o Senhor também deseja, Pai, que nós saibamos e cresçamos em acolhimento, Pai. E eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo isso nas nossas vidas. Eu rogo a Ti que o Senhor esteja trabalhando de uma maneira muito firme no nosso coração e na nossa mente. Oh Deus, ainda de olhos fechados, você que está aqui, você que está em casa, se você ainda não conheceu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você ainda não expressou um convite para Ele entrar no seu coração, para ser o seu Senhor e seu Salvador, faça dessa oração a sua oração e convide-o para entrar no seu coração. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço porque me aceitas como eu sou e perdoas os meus pecados. Toma conta da minha vida, torna-me na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Aquele que quiser ser